A graça e a paz do Senhor Jesus e também o nosso feliz boa noite a todos vocês, a toda a igreja do Senhor, a todos os irmãos. Na minha adolescência, no século passado, havia um conjunto chamado Vida Abundante. Dentre tantas músicas bonitas, profundas na letra, destacava-se uma chamada De Vento em Popa. E eles começavam assim, abre aspas aqui, porque é leitura ou citação. O vento sopra quase sempre, ouço, mas não posso ver. De onde vem, nem para onde vai. Mas eu sinto em meu ser. Muita gente não o sente. É o vento do Espírito, que de Deus só pode ser. Vem Espírito de Deus, vem, habita hoje em mim. Eu preciso do seu ser. Viver quero sempre assim. Aí repete e continua depois numa outra estrofe dizendo: o homem nasce neste mundo e é nascido de mulher. Nasce da carne e do sangue. O homem nasce para morrer. Mas há um novo nascimento que se nasce para viver. O nascimento do Espírito, que de Deus só pode ser. Natal é festa. Mas Natal também é momento muito oportuno, e sempre o é, não pode deixar de ser, para chorarmos os nossos pecados. Todo tempo, enquanto estivermos aqui nesse vale de lágrimas, como dizem alguns católicos romanos, todo tempo enquanto estivermos aqui, é momento de prantearmos porque somos pecadores. Só que nós vivemos uma certa ambivalência, sabe, aquela circunstância na ambiência ou no ambiente em que estamos. E tomados, portanto, dessa ambivalência, ou dois estados que se misturam, que se intercambiam, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, quase sempre, se não nos cuidarmos, nós preferimos a festa, nós preferimos o bem-estar que suplanta, que abafa a necessidade do choro. Chorar é bom quando se chora por uma razão de libertação, por uma razão de identificação na própria existência de quem se é e reconhece-se pecador diante de Deus. Portanto, a festa tem esse teor positivo, tem esse significado e tem esse valor, mostrar para nós quem nós somos. Festejem porque veio um Salvador. Glorifiquem a Deus porque nasceu o Senhor. É esse o contexto. Nós vamos ler só um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 1, e é o versículo 29. Este versículo é proferido, creio que em alta voz. Eu creio que João, o profeta, chamado de Batista, ele, à beira do rio, ou um pouco dentro da água, já que o batismo era uma espécie de efusão que com uma cuia foi encontrada pela arqueologia, e isso está no Museu da Alemanha, uma espécie de uma vasilha de bronze com a qual João batizava.
Portanto, ele pegava água e jogava, derramava, banhava mesmo as pessoas. Algumas ele mergulhava, não é essa a questão. Há 3 verbos para batismo na Bíblia. E um deles, o principal, significa mergulhar. Outro significa banhar-se, aspergir-se. E outro significa imergir demoradamente. Era o da purificação nos tanques batismais. 3 verbos na língua grega. Não vou pronunciá-los aqui, não há necessidade. Neste versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João, o profeta João, um certo dia estava à beira do rio ou um pouco dentro da água. Não é essa a questão, não é esta aqui a questão. A questão, portanto, ou o fundamento do que se quer neste momento é o que João diz. E neste versículo 29, ele proclama alto bom som. Ele diz em alta voz, portanto, creio eu que, gritando, uma voz muito bem postada, a voz do profeta, a voz do baluarte. E ele grita: lá vem, olhem, vejam, está vindo o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Olha só, lá vem o Cordeiro de Deus. É ele quem tira o pecado do mundo. E a narrativa, na sua progressão textual, ela nos diz que dali para frente, João se adianta e interpele a Jesus. Eu sou quem careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Esses 2 homens eram primos. Primos, assim, um pouco distantes, porque as mães, de fato, que eram primas. Lá no Nordeste a gente chama primo primeiro, prima primeira, enfim. Como que se fosse primo irmão. E os 2 se encontram na vida adulta. Tudo indica que se houve encontros depois daquele quando eles não eram nascidos ainda. Tudo indica que se houve esses encontros, bem, nós não sabemos, a Bíblia não os registra. Mas a Bíblia registra 2 encontros. O primeiro deles, o menino chamado João, vivia na fase intrauterina o 6º mês da gravidez da sua mãe. O menino chamado Jesus havia sido concebido, ou estava na fase da concepção, permitam-me dizer desta maneira tosca, muito simplória, mas para que a gente entenda melhor. O anjo chegara a Maria e a saudara: salve, ou alegra-te, favorecida, porque o Senhor é contigo. A Bíblia diz que quando Maria ouviu essa saudação, ela perturbou-se, porque, primeiro, ela não tinha costume. Não era costumeira esse tipo de saudação. E ela teve medo, ela espantou-se. E o anjo a acalmou e disse tudo o que ia acontecer a partir dali. E ela: como? Eu nunca estive com homem algum. E o anjo explicou-lhe que o ente que nasceria dela chamar-se-ia ou chamaria-se Jesus, chamar-se-ia Jesus, porque era filho do Altíssimo. E Jesus, porque salvaria o povo dos pecados deles. E assim se fez, ou assim se deu. E ela ficou grávida, então, naquele momento, e decidiu visitar a sua prima. O anjo havia lhe dito também que a sua prima
Isabel havia concebido um filho, sendo este já o 6º mês, sendo então aquele do dia em que o anjo saudou a Maria, o 6º mês da gravidez de Isabel. E aí pense em duas famílias, pense em duas mulheres, primas, queridas. Eu vejo aqui vários primos, primas aqui na nossa igreja. Isso me alegra. E eu fico pensando agora naquelas duas primas, alegres, uma sabendo que a outra está grávida, e a de lá, então, do interior da Judeia, não sabia que a de cá estava grávida, nas proximidades de Jerusalém, onde Maria residia. Mas Maria, toda alegre e cheia do Espírito Santo, pensa, eu vou visitar a minha prima, porque ela está grávida, e eu quero dizer para ela que eu também estou grávida, e que os nossos filhos são primos. E não só isso, mas eles nascem, ou vão nascer, numa época em que Deus veio para libertar o seu povo, e que eles virão, portanto, e nascerão, para o cumprimento da promessa de Deus e da aliança de Deus com o seu povo, para salvar o seu povo. Eu vou correr, eu vou contar para minha prima. Mas não dá certo, ela não conta, porque quando ela vai e que se aproxime e a sua prima a vê de longe, João, o profeta, o precursor, o anunciador do nascimento e da chegada de Jesus, o verbo de Deus, não digo do nascimento, mas da encarnação do verbo e do Cordeiro de Deus, João estremece, serelepe, saltiteia no ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que isto se deu porque ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento. E eu quero dizer para você agora, para concluir já a guisa de aplicação, duas coisas nesse sentido. A primeira delas é que, independente da situação que o povo de Deus viva, situação depravada, situação de pecado, situação de um mundo mau, situação de sofrimento, de perdas e mais perdas, situação deplorável de um mundo perdido e controlado pelo príncipe das trevas, um mundo tenebroso, situação em que nada neste mundo traz prenúncio de acontecimentos felizes ou melhores, promissores para nós. Um mundo mau, doenças, fome, peste para todo lado. E o nosso próprio pecado. Independente da nossa situação, a primeira aplicação que eu faço é que Deus chega e anuncia coisas novas. Foi assim com Zacarias. Observe que Isabel, mãe de Zacarias, era estéril e já avançada em anos, ou em idade. Ela não concebia mais. Primeiro por ser estéril, segundo porque era velha. E é no momento das impossibilidades que o anjo diz a Zacarias, tu ficarás mudo, para que saibas que não há impossíveis para Deus. E Zacarias ficou mudo durante o tempo da sua mulher Isabel. E no dia que o menino nasceu, no dia que ele foi apresentado no templo, cumprido da purificação daqueles 8 dias, e a circuncisão do menino, levaram-no para ser apresentado ao sacerdote, portanto, e o sacerdote era João. Aliás, perdão, era já outro sacerdote, João, olha só, Zacarias. Mas nem Zacarias era mais o sacerdote, porque terminara o seu turno e ele voltara para casa, diz a Bíblia. Mas naquele dia ele estava lá apresentando o menino, e ainda mudo. E ficou se discutindo qual o nome do menino. E a mãe do menino disse, o nome dele será João. E as pessoas, os parentes, o próprio sacerdote, mas não há ninguém na tua família com este nome. Zacarias então fez sinal com as mãos e pediu uma tabueta para escrever o nome do menino. E ele escreveu, João será o seu nome. E a Bíblia diz, e ele abriu a boca e falou. Daí para frente,
Isabel profere um cântico e louva. Aliás, ela fez isso antes também, quando Maria a saudou, porque contemplava Deus fazendo milagre. Deus faz milagre. Deus não parou. A revelação parou. A escritura da palavra parou. A profecia nesse sentido parou. O que o profeta hoje faz não é nada além do que pregar acerca da profecia já profetizada e já revelada. Portanto, é uma pregação sobre a pregação já feita, constante da palavra. Mas Deus ainda opera. Não pense em Jesus como um menino que está num beicinho, só festa, mas pense em Jesus como o verbo encarnado de Deus, que veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pense em Jesus como aquele que tira o teu pecado. Isto é Natal. Isto é Natal. A segunda aplicação que eu faço, e última, portanto, é que não há outro meio. Só Ele. Há dois textos, eu vou apenas citá-los. O primeiro deles está em Atos capítulo 4, quando Pedro diz: dele, todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que ele crê receberá remissão de pecados, perdão de pecados. O segundo está em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando Pedro diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Este nome é Jesus. Por que Jesus? Porque foi Ele quem passou por tudo isso. Porque foi Ele quem se tornou carne. Porque foi Ele quem veio habitar entre nós. Por isso festa, por isso cântico, cântico de Maria, cântico de Isabel, cântico, enfim, o povo de Deus louvando e cantando. Por isso cantata. Sim, pastor, não é o culto solene nesta noite, né? Enfim, com toda aquela liturgia. Não, não é. Mas é louvor ao Senhor também. Aliás, quem dera nós pudéssemos fazer todo domingo. Quem dera. Perdão, Maeli, eu sei que é muito eu sei nada. Eu imagino que é muito trabalhoso. Quantos e quantos corais eu já participei, não é? Já integrei, já até me arrisquei a reger coral em alguma igreja por onde eu passei. Dá trabalho. Mas é bom louvar o Senhor. Você não encontra prescrição imperativa, bíblica sobre o Natal. Você, de fato, não encontra. Não adianta, não encontra. Mas você encontra preceito. E os preceitos partem justamente da atitude de gente que vê o milagre de Deus acontecer. Como cantou Maria. Como proferiu louvores Isabel. Como louvou a Deus a Zacarias. E as pessoas diziam acerca de João: o que virá a ser este menino? Como o anjo disse acerca de Jesus: e ele será grande diante do Senhor, porque sobre ele estará o Espírito do Senhor, e ele será chamado Filho do Altíssimo, a ponto de, aos 12 anos, ele está no templo, discutindo com os doutores. E quando sua mãe e seu pai o procuravam e o encontram, ele diz: não sabíeis que me convinha, ou que me convém, estar na casa de meu pai? Ele está aqui, ele se encarnou, ele está conosco. Isto é Natal. Natal não suplanta a festa verdadeira da encarnação, que é a ceia do Senhor. Nosso meio presbiteriano chamado de sacramento da ceia do Senhor. Aquela sim é a verdadeira festa do aniversário de Jesus. Mas o Natal é oportuno para que você reflita, para que você pense sobre você mesmo, diante de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Que Ele abençoe você. Que Ele abençoe cada um de nós. E que todos nós, como diz Paulo aos Filipenses, vivamos ou tenhamos como, né? Como, mas tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento da misericórdia, da humildade, da entrega, da obediência, da abnegação. E o sentimento da alegria, do prazer, da satisfação, da missão cumprida. Quando chegarmos naquele dia diante do Senhor, e Ele disser para nós: bem estão servos bons e fiéis, porque sobre o pouco vocês foram fiéis, sobre o muito colocarei vocês. Que assim seja, em nome de Jesus. Fiquemos de pé para nós orarmos. Nós somos gratos a Deus, louvamos e bendizemos o nome do Senhor, exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, Pai, por todas as dádivas, todas as bênçãos do Senhor na nossa vida. Somos gratos por este dia, dia do Senhor. Somos gratos a Deus pela adoração ao Teu nome. Somos gratos, Pai, pelo estudo no período da manhã. Somos gratos por este momento de adoração, de louvores ao nome do Senhor e também, Pai, de meditação na palavra do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a compreendermos quem de fato é Jesus na nossa vida. O Verbo de Deus que tira o pecado do mundo. Sê conosco, ó Deus. Aumenta a nossa fé e dá-nos, ó Deus, força para perseverarmos nestes dias tão difíceis. Abençoa cada família. Não permitas, ó Deus, que sejamos contaminados por nenhum vírus que circula transmitindo doenças. Livra-nos, ó Deus. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos. Guia-nos na ida, na volta. Guia-nos em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, que todas as nossas demandas, atividades, ó Deus, que sejam resolvidas para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz. Sê conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vosso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vosso Deus levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor vosso Deus levante o rosto e vos dê a paz. Amém. 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 Pela manhã foi recolhida a oferta, dízimo, enfim, eu creio que deve estar no gasofilácio, os irmãos, os diáconos já devem estar atentos a isto. Mas se você veio esta noite, trouxe seu dízimo, enfim, pode depositá-lo também ao gasofilácio.